A paz do Senhor a todos. Que bom estar aqui novamente com os irmãos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos que vão assistir, pela vida dos inscritos, daqueles que vão escrever, pela minha vida. Quero agradecer a Deus por tudo. Amém? E nessa noite, para a nossa meditação de fé, quero ler no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Amém? O título da lição, da leitura, desculpe. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Olha aí, ó, que coisa linda. Aí diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Olha aí, que coisa linda. Quer dizer que Moisés, depois que teve aquela confusão toda lá no Egito, que ele matou o egípcio, ele teve que fugir de lá, porque não podia, né? Que iam matar ele também, né? Aí ele foi lá para Midian, e lá ele casou com Zípora, né? E teve como Jetro seu sogro, só que Jetro era sacerdote lá em Midian, graças a Deus. E num certo dia lá, Moisés foi levar o rebanho, né? Só que ele levou o rebanho para detrás do deserto. Por que ele levou para detrás do deserto? Porque no deserto não tem nada. No deserto é prova, né? Então, Moisés, Deus queria falar com ele, era de trás do deserto, era depois do deserto. Não era no deserto que Deus queria falar com Moisés, pela primeira vez. Aí diz assim, ó, no versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Um anjo. Quisera eu ver um anjo. Porque anjo aparece na vida da gente, né? Direto anjo. Agora saber se é de Deus é que é, né? E aqui o anjo do Senhor, a Bíblia está dizendo aqui que era o anjo do Senhor, né? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, né? E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. A sarça queimava, a sarça é uma planta, a sarça queimava, mas não se consumia. Porque você sabe, se você for tocar fogo numa planta, ela vai derreter e vai se consumir, vai virar em cinza. E aqui, como era uma forma que Deus usou para falar com Moisés pela primeira vez, foi dessa forma aqui. Porque Deus se apresenta para falar comigo e com você, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que Ele quer. Olha aí, ó. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, quer dizer que ela não se transformou em cinza. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ele queria saber por que aquele movimento estava acontecendo. Que ele viu a planta pegar fogo, a sarça, mas ela continuava intacta, a mesma planta na mesma altura. Ela não se consumia. As coisas que Deus faz é perfeito. O homem é que quer distorcer, para botar do jeito do homem, mas aí não dá certo, tem que ser do jeito de Deus. Aí o que aconteceu? No versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá, né? E vendo o Senhor que Moisés se virava para lá, para ir na direção, né, para saber o que estava acontecendo lá, bradou Deus. Aí Deus falou, né, a ele do meio da sarça, lá do meio da sarça, do meio da planta que estava pegando fogo, Deus falou. Que coisa linda, né? Eita, eu quero tanto ouvir uma coisa assim. Do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Aí nesta noite Deus está perguntando para mim e para você: será que você está ouvindo a voz de Deus? Ou será que você pensa que é Deus que está falando e faz as coisas de qualquer jeito? Porque aqui teve um processo, né, para Moisés ir se aproximando de lá. Ele nem chegou lá, não sei o que digo, é a palavra de Deus que diz, ó. E ele disse: eis-me aqui.
Amém? E disse: não te chegues para cá. Quer dizer, que ele não podia se aproximar. Mas aí por quê? Olha aí, ó. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele não poderia. Por que ele não poderia chegar até lá? Porque ele não estava preparado. Para Moisés chegar até a sarça ardendo, queimando e não se consumia, porque ali era o próprio Deus que se manifestou ali para ele, tinha que ter um preparo, ele não estava preparado. Será que você está preparado para conversar com Deus? Será que você está preparado para ouvir a voz do Senhor? Para realmente ouvir a voz de Deus, saber se é Deus que está falando. Porque hoje em dia, quando a gente chega aí nesses lugares que se chama igreja, eles ficam daquele jeito, né? E diz que é Deus, e na hora não é, e aí é que é, né? E fica naquele falatório todo, querendo desnortear a mente da pessoa. Olha o que aconteceu aí, ó. Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tinha que tirar o sapato dos pés, o impedimento estava no sapato, tinha que tirar para poder chegar perto, né? Porque o lugar é terra santa, ali onde era a presença do Senhor. Moisés não estava preparado. Muitas das vezes, para a gente chegar diante de Deus, tem que ter uma preparação, não é de qualquer jeito, tem que tirar os empecilhos da vida, aquilo que está atrapalhando a nossa vida, o nosso caminhar diante do Senhor, temos que tirar, né? Temos que pedir a misericórdia de Deus. Não é de qualquer jeito que você vai chegar na presença do Senhor. Amém? Aí o versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Deus se revelou para Moisés pela primeira vez. Tudo tem uma primeira vez na minha vida e na sua vida. Tem que ter a primeira vez. Você não pode contar as coisas de 10, tem que contar de 1, tem que ter a primeira vez. E aí, ó. E Moisés encobriu o rosto. Por que ele encobriu o rosto? Porque ele não estava preparado de ver, né? De ver Deus, ele ainda não estava preparado. Tinha muita coisa que faltava tirar na vida de Moisés, né? Apesar dele ter sido escolhido, mas tinha que ter um preparo. Não é de qualquer jeito que você vai se apresentar diante de Deus, não. Não pense eu e você que, não é assim não. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Por que ele temeu? Porque ele não estava preparado. Assim mesmo eu e você. Quando a gente teve o primeiro encontro com Deus, claro que a gente temeu. Por quê? Porque a gente ainda não estava preparado. Então, tudo tem que ter uma preparação para a gente chegar diante de Deus. Amém? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O povo estava lá no Egito sofrendo, né? Mas por que o povo foi lá para o Egito sofrendo? Por causa da desobediência, né? Então aí o povo estava lá sofrendo, né? Estava sendo martirizado por Faraó. Faraó não é um nome, é um título. Muitas das vezes, irmãos, um título tem uma grande diferença. Tem gente que anda atrás de título. Título atrapalha a vida de uma pessoa. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Amém? Aí disse assim mesmo, aí disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. O Senhor, Ele ouve o meu e o seu lamento. Toda vez que você vai chegar para Deus e contar algo que está acontecendo, Ele está ouvindo, pode ter na certeza. Assim como Ele ouviu o lamento do povo lá no Egito, Ele ouve também o meu e o seu lamento. Não pense você que Deus não está vendo tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo e ouve tudo. Não pense você que vai fazer coisas escondidas pensando que Deus não está vendo, porque Deus está vendo, que Ele sabe tudo. Aí, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Os egípcios estavam aprisionando. Muitas das vezes a pessoa está aprisionado ali e não tem força de chegar diante de Deus. Por quê? Porque está preso, né? Então, nessa noite, que você possa ter um despertamento na sua vida, na sua mente, se desprender daquilo que está lhe aprisionando. Amém?
Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma boa terra. Deus já estava começando a preparar o povo para sair de lá. Eles passaram lá no Egito, sabe quantos anos? 400 anos, sob o jugo de Faraó, aprisionado ali, ó, preso. E Deus levantou esse homem, Moisés, que não estava nem mais lá, estava morando em Midian. Mas é assim que Deus faz, sempre tem um escape para o povo dele, sempre tem um escape. Não pense você que você está aí, ó, aí solto aí no mundo, não. Deus está preparando algo melhor para você. Não vai se entristecer por algo que ainda não deu certo, não. Não se preocupe. Tem coisa na nossa vida que não é o momento ainda. Mas vai chegar a hora de vir coisas boas para você. Não se preocupe, não. Para uma terra que emana leite e mel. Ia ser só bonança. Mas aí todo mundo sabe o que aconteceu quando o povo saiu do Egito, né? Houve aquele processo todo e o povo começou a murmurar e tudo, como já fiz até um vídeo sobre isso aí. Muito bem. Mas isso aconteceu, essa leitura aqui, foi quando Deus se revelou para Moisés pela primeira vez. Foi através de uma sarça, no meio de uma sarça. Deus se revelou, foi um fogo. Ali não foi o fogo consumidor de querer matar todo mundo, não. Porque Deus se apresenta para uma pessoa de várias maneiras. Para mim é de uma forma, para você é de outra, e assim de outro. Mas a gente tem que saber ouvir a voz do Senhor. Moisés ouviu, ele viu e ouviu a voz de Deus. Quando ele disse assim, ó: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele viu o movimento, como a sarça estava se ardendo e não se consumia. E ouviu a voz de Deus. Aí teve dois processos, ele viu e ouviu. Você tem que aprender a ver e a ouvir a voz de Deus para saber se é realmente ele que fala ou se é Deus estranho, porque também acontece por aí nesses lugares que ficam, né, que se chama igreja, tem essas movimentações aí. Você tem que saber discernir a voz do Senhor para saber se é de Deus ou não. Faça a prova. A Bíblia mesmo diz: faça a prova de mim. Amém? E essa foi a palavra maravilhosa de hoje. Como Deus se apresentou para Moisés no meio de uma sarça. Amém? Que fique na paz, fique na bênção. Desde já eu quero pedir para você, compartilhe os nossos vídeos. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Não fique só com você, não. Amém? Se aqui você não quer assistir, passe para outro. Que nesta noite você possa ter uma boa madrugada, ver o vídeo pela manhã, pela tarde, seja a hora que for. Mas que Deus em Cristo abençoe a cada um dos que vão assistir esse vídeo. Hoje é no Glória. Glória a Deus. Amém? Aleluia.